Estamos de volta com a nossa aula sobre o que é o Espiritismo, né? Seguindo o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. E remetendo à nossa aula passada, o padre diz o seguinte: os homens, né, em geral, a população em geral, o povão, né, a massa, precisa de imagens impressionantes para poder se assustar e correr para a igreja, né, e correr em direção a Deus. Se você der para eles uma filosofia muito complexa, eles não vão entender nada e vão se afastar de Deus. E aí, Kardec diz o seguinte: que essa impressão que o padre tem, né, esse pensamento é um pensamento muito errado que faz com que, ao invés do homem se aproximar de Deus, ele se afasta de Deus, né? E essas imagens, assim, não impressionam mais as pessoas, né? Porque depois que elas descobrem que é tudo mentira, elas vão acreditar como na igreja, né? Elas descobrindo que tudo aquilo ali era um monte de bobagem, um monte de historinha para criança ficar com medo de fazer a besteira, ela não vai acreditar mais em nada. E ele diz que a religião sempre vai ganhar seguindo o progresso das ideias, seguindo o avanço, não é? Que os homens sempre estarão querendo avançar para maior conhecimento. E se a igreja ficar estacionária, ficar parada, não admitir as novas descobertas, é ela que vai perder com isso, né? A gente tem que deixar de propagar esse medo do diabo e dessas torturas eternas de queimar no mármore do inferno, de sofrer do Deus que castiga e tal. E aí o padre diz o seguinte: a igreja, com efeito, reconhece hoje que o inferno material é uma figura, é uma alegoria, é algo que é só, né, para você imaginar. Mas isso não exclui a existência dos demônios. Sem eles, como explicar a influência do mal, que não pode vir de Deus? Então, ele diz o seguinte, né, em outras palavras: os demônios precisam existir, né? Senão a gente não tem como explicar nada dessas coisas ruins que estão acontecendo com a gente durante a nossa vida, né? E aí Kardec fala o seguinte: olha só, o espiritismo não admite os demônios no sentido vulgar da palavra, porém sim os maus espíritos. Então, ao invés do espiritismo dizer que tem o demônio lá, aquele homenzinho com chifrinho, né, todo vermelhinho, de rabinho e garfinho na mão, o que a gente tem? Nós temos os maus espíritos, né? O que são os maus espíritos? Eles não valem mais do que aqueles que fazem igualmente o mal, né? A pessoa que faz o mal, ela se torna um mau espírito, suscitando maus pensamentos. Então, os maus espíritos, eles influenciam a gente para o mal. Eles dão sugestões, né? Quando a gente tem dois caminhos a seguir, um caminho bom e um caminho ruim, eles falam para a gente seguir pelo ruim, isso dentro da nossa mente, ok? Somente ele diz não serem eles seres à parte. Então, o Espiritismo diz que os maus espíritos não são seres que foram criados à parte, ok? Criados para fazer o mal e perpetuamente voltados a isso. Quer dizer, eles são maus para o resto da vida deles, para a eternidade, né? Espécie de párias da criação e algozes do gênero humano, né? Eles são seres que, imagina, Deus quis criar alguém assim, isso seria contra a bondade soberana, a misericórdia de Deus. Então, esses seres, o que eles são? Eles são seres atrasados, seres ainda imperfeitos, mas aos quais Deus reservará o futuro. Quer dizer que eles vão ter o direito no futuro de se arrepender de tudo que eles estão fazendo, entendeu? De tudo que eles estão propagando. E eles não ficam impunes, eles não ficam soltos aí fazendo a maldade sem serem parados, ok?
A isso a gente precisa ter um estudo mais profundo para entender como é que é essa mecânica, tá bom? E aí, Kardec continua dizendo o seguinte: nisso concorda o Espiritismo com a Igreja Católica grega. Essa igreja admite a conversão de Satã, alusão ao melhoramento dos maus espíritos. Quer dizer que na Igreja Católica grega, Satã foi convertido. Ele pode ser convertido, né? Vamos colocar assim. Ele pode ser convertido para o bem. E isso também o Espiritismo concorda, que qualquer mau espírito pode ser convertido para o bem. Ok? A gente pode resgatar ele das trevas. Notai também que a palavra demônio não implica a ideia de mau espírito que lhe é dada pela acepção moderna. Por quê? Por que não é mau espírito? Demônio não implica isso. Porque a palavra daimon, grega, significa gênio e inteligência. Então, a origem da palavra demônio não é a origem ruim. A origem moderna que colocou a concepção moderna, né? Os seres humanos dessa geração que participou, né, da conversão dessa palavra para um termo negativo, que fez com que se tornasse algo desse gênero. Então, seja como for, hoje essa palavra exprime um espírito mau. Então, quando a gente fala demônio hoje, significa algo ruim. Mas na origem da palavra não era só gênio e inteligência, ok? Ora, admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer, em princípio, a realidade das manifestações. Então, qualquer pessoa que acredita que existam demônios, né, que os maus espíritos eles podem se comunicar, essa pessoa também está admitindo que as manifestações dos espíritos são possíveis. É possível a gente se comunicar com os espíritos. Entretanto, essas pessoas só acreditam que quem se comunica são os maus e não os bons. E aí a questão está em saber se são eles, os maus espíritos, os únicos que se comunicam, como afirma a Igreja para motivar a proibição feita por ela de se comunicar com os espíritos. Então, para a Igreja, a gente não pode se comunicar porque a gente só vai falar com os demônios, né? Aqui nós invocamos o raciocínio e os fatos. Então, vamos começar a raciocinar e verificar os fatos. Se os espíritos, quaisquer que eles sejam, se comunicam, não pode ser senão com a permissão de Deus. Se Deus permite, né? É possível que ele só o tivesse permitido aos maus? Então quer dizer que todos os espíritos podendo se comunicar, Deus só permite o espírito mau se comunicar com a gente? Como assim? Deixando aos maus toda a liberdade de virem enganar os homens, Deus poderia impedir que os bons lhes viessem fazer um contrapeso, neutralizar suas doutrinas perniciosas? Quer dizer que Deus permitiria somente os maus e impediria os bons? Não, você mal pode comunicar. O bom não fica aqui porque eu não quero que vocês ajudem os seres humanos. Eu quero só que os maus prejudiquem a humanidade. Que Deus é esse? Que só permite os malvados se comunicar. Isso vocês acham que é uma coisa racional? É uma coisa lógica? Tem lógica nisso? Bom, crer que seja assim não seria pôr em dúvida o poder de Deus e a bondade de Deus e fazer de Satã um rival da divindade? Não é? A Bíblia, o Evangelho, os padres da igreja reconhecem perfeitamente a possibilidade das comunicações com o mundo invisível. E desse mundo não estão excluídos os bons, os espíritos bons. Por quê? Pois havemos hoje de excluí-los. Por que a gente vai excluir agora? Se a Bíblia, o Evangelho, os padres da igreja sabem que é possível essa comunicação com os espíritos bons, por que a gente não vai se comunicar com eles? Além disso, a igreja, admitindo a autenticidade de certas aparições e comunicações de santos, rejeita assim a ideia de só podermos entrar em relação com os maus espíritos. Quer dizer que se ela admite, né, que certas pessoas no passado já se comunicaram com santos, ela não pode falar que agora é proibido, né?
Seguramente, quando nos trabalhos obtidos só encontramos coisas boas, quando nos pregam neles a mais pura e sublime moral evangélica, a abnegação, o desinteresse e o amor ao próximo, quando nesses trabalhos, se combate o mal, qualquer que seja o aspecto sobre que se mostre. Será racional crer que o espírito maligno assim proceda? Então, quer dizer, que se você tem um espírito, né, que faz um trabalho com você, que você encontra coisas boas, coisas que te deixam uma pessoa melhor, né? O espírito, ele prega uma moral evangélica pura e sublime. Ele prega a abnegação, o desinteresse. Desinteresse, gente, desinteresse financeiro, desinteresse de ganhar vantagem sobre os outros, desinteresse qualquer que seja, material, ok? Não é um espírito que vem, olha, você vai ganhar 50 milhões se você fizer isso. Esse é um espírito que não é um espírito bom. Ele tem que pregar o desinteresse, ok? O amor ao próximo, combatendo o mal. Como é que esse espírito seria um espírito maligno? Não faz sentido, né? Mesma coisa você pegar uma pessoa que te ajuda a vida toda e chamar ela de um demônio. Não faz sentido, ok? Então, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando. Até a próxima. Tchau, tchau.